né, a perda de elétrons, oxidação, ganho de elétrons, redução, agente oxidante, agente redutor, né? Então, como creio que estão fazendo alguns exercícios aí para verificar quem se oxida, quem se reduz, quem é um agente oxidante, quem é um agente redutor, né? Só estou dando uma relembrada aqui dessa parte. Então, as reações redox e as semicélulas, né? Nós dividimos, então, por exemplo, as reações podem ocorrer em sistema homogêneo, né? Um sistema, mas nós podemos fazer sistemas estanques, se eu quiser, digamos, obter uma energia, uma força eletromotriz, né? Então, no caso de uma pilha, então eu tenho duas semicélulas, tenho duas semirreações, uma semirreação de oxidação e uma semirreação de redução, tá? Elétrons, então, são transferidos através da fiação, e aí a gente obtém trabalho, né? Então, naquela famosa, então, a pilha de Daniel, nós temos o zinco, né? Que se oxida facilmente, o cobre se reduz, né? Então, o zinco passa da forma metálica para a forma iônica, passa para a solução, aumenta a concentração de zinco, né? E o cobre diminui a concentração iônica, né? E passa a eletrótica, ocorre a redução do cobre, e no anodo aqui, né? No caso do zinco, ele ocorre a oxidação, a perda de massa e aqui a ganho de massa, né? Então, as duas semirreações que ocorrem são semirreações de oxidação do zinco e a semirreação de redução do cobre. Então, nós falamos também nessa aula, né, que nessa aula da semana passada, acho que foi na segunda-feira, né? Desculpa, foi segunda-feira ali, que foi na semana passada, quarta-feira, né? Então, nós falamos que, no caso dessas pilhas, então, sempre alguém se oxida e alguém se reduz. Alguns metais têm a característica de se oxidar com mais facilidade. Outros metais têm a característica de se reduzir com maior facilidade, tá? Então, a associação desses metais me possibilita, então, ter uma pilha, né? Uma célula química, a qual produz trabalho. Esses assuntos nós já abordamos nessa aula da semana passada, e também agente oxidante, né? Agente redutor, já discutimos bem esses assuntos aí também, tá? Então, os potenciais padrão de redução, né? Que nós também, aqui, de acordo com as regras da IUPAC, né, a gente usa o potencial de redução, né? Então, as reações de oxidação e redução geram uma corrente elétrica, e a voltagem associada a essa corrente é uma medida da diferença de potencial entre os dois eletrodos constituindo a célula eletroquímica, né? Então, nessa unidade, nós iremos considerar os potenciais de vários eletrodos sob certas condições padrão, e veremos como esses potenciais podem ser usados para predizer a habilidade oxidativa de um agente oxidante e a relativa habilidade redutora de um agente redutor, né? Então, isso tudo nós já vimos nessa aula da semana passada. Então, definições de eletrodo, tá? Então, os eletrodos. O eletrodo é sempre um metal, né, condutor, que está em contato com a solução dos seus íons, tá? Então, por exemplo, se eu tiver o zinco, né? O zinco em contato com os íons de zinco. O chumbo em contato com os íons de zinco, né? Então, a semirreação de redução associada a esse eletrodo é a seguinte, né? Então, eu tenho o chumbo iônico mais 2 elétrons, né? Passando para chumbo metálico, para chumbo sólido. E a semirreação de oxidação é o chumbo sólido, né? Então, passando para chumbo iônico mais 2 elétrons, né? E também nós temos metais inertes, né? Então, essas reações podem ocorrer em ambos os sentidos, né? Tanto oxidação como redução. E os metais inertes são metais que não participam da reação química, tá? Então, por exemplo, platina, nós vimos que nas pilhas, você tem um eletrodo de grafite, né? Também é um eletrodo inerte, ele não participa, ele só participa da transferência de elétrons, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um par redox ferro 3 ferro 2, tá? Então, o ferro 3 ganha de elétron, uma redução, né? Passa para ferro 2, então esses elétrons são transferidos através desses eletrodos, tá? Esses eletrodos inertes. Então, os metais, tipo platina, tipo ouro, né? Tipo grafite, eles não participam da reação química. Tá? Não é um metal em contato com o seus íons. É diferente do outro, né? Do outro eletrodo, que é um metal em contato com o seu. Aqui é simplesmente platina, ela não está em contato com o seu íons. Mas a transferência de elétrons que ocorre na interface eletrodo-solução ocorre através desses eletrodos inertes, tá? Então, no caso, a platina é um caso desse, né? Então, se eu tiver um par redox, ferro 2, ferro 3, tanto oxidando como reduzindo, né? Então, eu vou ter uma transferência de elétrons. E essa transferência de elétrons, e esses elétrons, então, vão ser transferidos através desse eletrodo inerte. Seja ele platina, seja ele grafite, né? Ou seja, outro metal inerte, né? Então, esses eletrodos são usados para medir os potenciais, né? Ou a tendência de uma simulação de perder ou ganhar elétrons, né? Então, os elétrons são transferidos, né? Nós já falamos que elétron é igual a água, ele não gosta de água, né? Mas ele é transferido, então, através da fiação e através
dos eletrodos, né? Ou seja, do eletrodo metálico, ou seja, através do eletrodo metálico que não participa da reação. Então, no primeiro caso, é um eletrodo metálico que participa da reação. Então, o metal em contato com os seus íons. E no caso da platina, e no caso do ouro, ou no caso da grafite, né? Não são materiais que não participam, eles não participam ionicamente da reação, mas participam no processo de transferência eletrônica. Então, nós vimos também, nós temos os eletrodos o eletrodo padrão de hidrogênio, e através desse eletrodo padrão de hidrogênio, né, independentemente da situação, se ele está se oxidando ou reduzindo, a reação, então aqui eu tenho a reação de oxidação ou redução, né, do hidrogênio gasoso, sempre a pressão de uma atmosfera, sempre nas condições de 1 mol por litro, né, a atividade iônica do H+ em solução, né. Então, nessas condições, esse eletrodo ele tem um potencial, então, de 0 volts, tá? Então, independentemente da situação, se ele está se oxidando, se ele está se reduzindo, o eletrodo padrão de hidrogênio tem essa característica, né? Também é representado por EPH, né? Eletrodo padrão de hidrogênio, tá? Na prática, então, esse eletrodo é muito pouco utilizado, tá? Em função você tem que manter a pressão constante de hidrogênio, né? A pressão de uma atmosfera, então tem que ter as válvulas, o registro, né, para manter essa pressão. Então, na realidade, se usam outros eletrodos, como nós já falamos lá, então, entre eles, o calomelano, né? Que é aquele que tem o mercúrio, tem o cloreto mercuroso, né? Ou a solução padrão de HCl da pontosalina, etc. Então, substitui esse eletrodo, tá? Mas todos os potenciais, então, padrão de metais, né? Então, foram determinados através, foram determinados, de certa forma, podem ser determinados através dessas reações, contra um eletrodo de hidrogênio, né? Então, aqui eu tenho um eletrodo de hidrogênio e aqui eu tenho um metal, por exemplo, aqui ele tem a prata, né? A prata. Então, aqui, esse potencial, eu sei que nessa semicélula o potencial é 0, independentemente da situação, se oxida ou reduz, né? Então, o potencial que eu leio aqui no galvanômetro ou no multímetro é o potencial que representa o potencial de oxidação ou redução, né, daquele parzinho redox. Então, aqui no caso, prata mais, prata 0, prata mais, tá? Então, todos os outros potenciais são determinados, né, através desse processo, sempre com o eletrodo padrão, tá? Então, ou seja, um padrão de hidrogênio, ou seja, um padrão de prata, cloreto de prata, em relação ao potencial de hidrogênio, então, ao eletrodo padrão de hidrogênio, o prata, cloreto de prata dá 199 milivolts, ou seja, o calomelano, que dá 246 milivolts, né? Então, em relação ao hidrogênio também, tá? Então, esses são as formas de se determinar esses potenciais padrão desses eletrodos, né? Então, aqui, por exemplo, do cádmio, né? Então, em relação ao hidrogênio, tal, ele vai, então, reduzir o hidrogênio, né? De hidrogênio iônico para hidrogênio gasoso, né? E o cádmio vai ser oxidado, vai passar de cádmio 0 para cádmio 2+, né? Então, nessa reação, tem um potencial aqui, né? Então, aqui, o potencial esse é o potencial do cádmio, menos 0,403 volts, né? Então, aqui eu tenho metal cádmio e aqui eu tenho eletrodo de hidrogênio. E o potencial que eu leio no multímetro é o potencial do metal, né? Aqui nós já vimos que, por exemplo, a prata é 0,799, tá? E aqui, então, no caso, quando eu estou fazendo um potencial de redução, né? Potencial de redução, esse valor é bastante pequeno, né? Então, no caso, a prata, por ser um metal mais nobre, ela se reduz com mais facilidade do que o cádmio, né? Então, ela se reduz com potencial de 0,799 volts, 0,8 volts, né? O potencial de redução da prata, né? Porque lembra que depois do hidrogênio, eu tenho aqueles metais nobres, né? Então, ali está o cobre, a prata, né? O ouro, etc. Então, o cádmio está abaixo desse material, desse do hidrogênio. Então, ele se reduz com dificuldade, só que ele se oxida com bastante facilidade também, né? Então, aqui nós temos, de acordo com as convenções, né, que foram estabelecidas pela IUPAC, a Convenção dos Sinais, então são as seguintes, né? O potencial do eletrodo, exclusivamente para semi-reações, representado na forma de redução. Então, nós vai ler o potencial de redução, tá? O termo potencial de oxidação pode ser utilizado para representar o processo no sentido contrário, mas jamais pode ser denominado potencial do eletrodo, tá? O sinal do potencial do eletrodo, mais ou menos, indica se a redução é espontânea em relação ao eletrodo padrão do hidrogênio, e não é. Tá? Então, nós temos, assim, alguns metais, né, como nós já vimos, que estão acima do hidrogênio e que estão abaixo do hidrogênio, né? Então, aqui, ou melhor falando, aqui nessa tabelinha está ao contrário daquela que eu apresentei semana passada. Eu tenho hidrogênio, então esses metais aqui que estão aqui acima, por exemplo, são os metais que se reduzem com maior facilidade. Então, ali eu tenho a prata, eu tenho o cobre, eu tenho o ouro, né? E outros metais que são classificados como metais nobres, né? Então, eles se reduzem com mais facilidade porque o potencial é maior que 0, né?
Em relação ao hidrogênio, então, os outros metais, seja o zinco, seja o cádmio, seja o ferro, estão, então, com potencial negativo. Significa que eles se reduzem com grande dificuldade, né? Se reduzem com grande dificuldade. Então, o potencial é negativo desses metais. Mas, enfim, é assim que a gente trabalha, então, na tabela periódica. Então, nós temos aqueles, aqui nós temos o hidrogênio, né? E temos aqueles acima do hidrogênio, tá? E temos aqueles abaixo do hidrogênio, né? De acordo com essa tabela aqui, né? Então, aqui, aqueles acima do hidrogênio são aqueles que se reduzem com maior facilidade. Tem um potencial acima de zero, né? Maior que zero, né? É positivo, né? Desculpa. E os que estão abaixo de zero, então, tem potencial negativo. Então, aqui nós temos o chumbo, né? O cádmio, está aqui o cádmio, menos 403, o zinco, né? Menos 76, 763 volts, né? E assim por diante. Então, o negativo significa que ele se reduz com dificuldade. Tá? E os que são acima do hidrogênio se reduz com maior facilidade. Né? Então, o sinal é positivo, se reduz mais facilmente esses metais. Então, de acordo com essas convenções, de acordo com essa tabela, a gente aprendeu, né, os cálculos, então, para saber se uma determinada pilha acontece ou não acontece. Então, aqui, por exemplo, entre o ferro e o sério, né? Então, a reação do sério 4 para o sério 3, a redução, né? E a redução do ferro 3 para o ferro mais 2, né? Então, o potencial de redução do sério para 4 para sério 3, né? Esse valor eu peguei da tabela, no valor tabelado. Então, dá 1,44 volts. E o potencial de redução do ferro, né, 3 para ferro 2, é 0,77. Então, esse é o valor tabelado. Então, de acordo com essas regrinhas, essas convenções, nós vamos inverter aquele metal que tiver o menor potencial, padrão, né? O potencial que eu peguei da tabela. Então, eu vou inverter o ferro, né? Então, ele inverte. Então, no caso aqui, então, nós vamos ter agora a soma das duas semi-reações com a do ferro invertida, né? Então, vai ficar sério 4 mais ferro 2, dando sério 3 mais ferro 3. Tá? Essa é a reação que ocorre. E o potencial, então, vai ser 1,44 menos 0,77, para eu invertir o ferro, inverte o sinal, né? Então, eu vou ficar com o potencial de 0,67 volts. Como o potencial é maior que zero, tá? Dessa célula, né? Então, aqui eu tenho duas semi-reações. Semi-reação do sério, 4 para sério 3, né? E ferro 2 para ferro 3. Tá? São duas semi-reações. Uma de oxidação e outra de redução. Então, como o potencial dá 0,67 volts, então significa que essa reação é uma reação espontânea. Ela ocorre espontaneamente, né?